A Capitania-Geral do Chile fazia parte do Vice-Reino do Peru, até o final do século XVIII, por volta de 1798, ou seja, o controle da região era feito por Lima. A capital da capitania era Santiago, na qual virou centro administrativo após a independência. Além de Santiago, Concepción era outro importante centro administrativo, no entanto, um secundário. A Guerra de Arauco foi um conflito que ocorreu entre os espanhóis e os mapuches, maior tribo indígena presente no território chileno. Essa fez com que o Chile se tornasse a capitania mais empobrecida do Império Espanhol, e só teve fim no século XIX, quando ocorreu o domínio dos mapuches. O território se dava por todo o atual e partes do sul da Argentina. O mesmo continha um ponto territorial estratégico, o Estreito de Magalhães, nome dado em homenagem ao navegador espanhol. Esse era o principal ponto de rotas comerciais, ou seja, o que ligava o Vice-Reino da Prata às capitanias e ao Vice-Reino do Peru. E também tinha importantes rotas terrestres, além de grandes rotas de contrabando que eram feitas pelos corsários que vinham dos Estados Unidos. A economia da capitania se dava através da cobrança de impostos e da agricultura. Porém, durante muitos anos, foi a nação mais pobre do Império Espanhol na América, por causa das guerras e dos constantes desastres naturais que ocorriam em consequência da sua localização geográfica. Seus principais governadores foram José Antônio de Velasco, conde de Superunda, que governou de 1745 até 1761, Manuel de Amate Júniet, de 1761 a 1776, Agustí Jáuregui e Aldecoa, de 1780 a 1784, Ambrósio O'Higgins, Marquês de Osorno, de 1796 a 1801, que foi quem conquistou a independência do Chile. A Capitania-Geral da Venezuela foi criada em 1528. Durante quase 2 décadas, se sucederam infrutíferas expedições alemãs pelo interior em busca de pedras preciosas, até o território ser devolvido à coroa espanhola em 1546. Na segunda metade do século XVI, teve início a atividade agrícola, baseada no trabalho escravo. As planícies e a região do Lago Maracaibo, aos poucos, foram ocupadas nos séculos XVII e XVIII, por missões católicas. Ao começar a atividade missionária em Cumaná, os frades franciscanos construíram o primeiro convento. O panorama econômico e cultural mudou profundamente no século XVIII. Em 1717, o país deixou de depender da audiência de Santo Domingo para incorporar-se ao vice-reino de Nova Granada, com sede em Bogotá. Em 1725, a Real e Pontifícia Universidade de Caracas começou a promover o ensino. 3 anos mais tarde, se criou, com o respaldo real, a Companhia Guipuzcoana de Caracas, que detinha o monopólio da venda do cacau à metrópole e das mercadorias espanholas à Venezuela. Sua missão era também reprimir o tráfico de escravos, que tinha como principal centro a ilha de Curaçao, e as incursões estrangeiras ao território venezuelano. O território da Guatemala foi descoberto em 1523 por uma frota de fragatas do Império Espanhol. Quando chegaram ao território, os espanhóis o encontraram povoado pelos maias quichés, caciqueles e tizutoiles. A primeira grande expedição de Pedro de Alvarado, em 1523, entrou pelo território maia, onde encontrou forte resistência, razão pela qual a conquista só foi possível completar em 1544. Em 1570 foi criada a Audiência da Guatemala. Mais tarde, Capitania-Geral, dependente do Vice-Reino da Nova Espanha, depois México. A Capitania-Geral da Guatemala abrangia toda a América Central, desde Chiapas até a Costa Rica. Durante o século XVIII, piratas e comerciantes ingleses exploravam a madeira da Costa dos Mosquitos, autorizados pelo Tratado de Paris de 1763. Depois de 3 séculos de domínio espanhol, marcado pelo fraco desenvolvimento comercial, esse movimento levou à proclamação da independência da Guatemala, sendo formada uma federação que incluía todos os territórios da antiga Capitania-Geral da Guatemala, exceto Chiapas, anexada pelo México.
Em 1º de julho de 1823, um congresso reunido por Filisola declarou a independência da Federação das Províncias Unidas da América Central, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Honduras e Costa Rica, com capital na cidade de Guatemala, que subsistiu até 1839. O colapso da federação foi resultado de uma forte oposição liderada pelo general conservador Rafael Carrera, o qual, à frente de um exército popular, assumiu o poder em 1838. Eleito presidente em 1844, promulgou a independência do país em 21 de março de 1847 e governou autoritariamente até sua morte em 1865. Podemos ressaltar que a história de Cuba tem início com o Projeto Marítimo Mercantil Espanhol. Em 1492, Cristóvão Colombo chegou a essa região da América Central, pensando ter alcançado uma pequena ilha do continente, inicialmente batizada com o nome de Juana, em homenagem ao primeiro filho dos monarcas que controlavam a Espanha. A pequena ilha se transformou em um dos primeiros passos no processo de colonização hispânico que tomaria o restante do continente. A colonização de Cuba ocorreu por meio da formação de grandes monoculturas de açúcar e tabaco. Inicialmente, os colonizadores optaram pela mão de obra escrava da população indígena, mas depois de ser extinta, foi substituída pelos escravos trazidos da costa africana. Desta forma, constituiu-se mais um foco das desigualdades que marcaram todo o passado colonial. A partir do século XVIII, observamos as primeiras movimentações que deram origem ao processo de independência cubano. No início desse século, a repentina elevação dos preços do tabaco no mercado internacional despertou a cobiça da administração hispânica. Com isso, em 1716, os espanhóis impuseram uma lei que definia o monopólio da metrópole sobre a comercialização do produto. Insatisfeitos, os plantadores de tabaco lideraram um movimento rebelde, conhecido como a Insurreição dos Vegueiros. No século XIX, aconteceu quando o advogado Carlos Manuel de Céspedes, em 1868, organizou o movimento da República em Armas. Apesar do apoio de alguns países americanos e a simpatia norte-americana, os revoltosos não conseguiram extinguir a presença espanhola. Ao longo de uma década inteira, a chamada Guerra dos 10 Anos demonstrou o interesse espanhol em manter Cuba sob seus mandatos. Depois de um período de trégua, um novo movimento autonomista se formou. Nesse novo confronto, os líderes promoveram a invasão de uma grande faixa do litoral cubano. Depois disso, disseminaram a formação de pequenas guerrilhas responsáveis por ocupar pontos estratégicos. Em resposta, os espanhóis reprimiram o movimento realizando a Reconcentración, ação que isolava as famílias camponesas em campos de concentração. Essa ação do governo geral teve uma consequência desastrosa com a morte de milhares de pessoas inocentes. Em meio a essa agitação, os norte-americanos se sentiram acuados com a possibilidade de perder toda a influência constituída na economia açucareira e no comércio cubano. Com isso, passaram a intervir no conflito enviando várias tropas voltadas contra o exército espanhol, sem poder enfrentar os militares norte-americanos. A Espanha concedeu o controle de Cuba aos estadunidenses com a assinatura do Tratado de Paris em 1898. Com isso, Cuba acabou se tornando uma nação independente, graças à ação militar de uma outra nação americana.